Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Primeiramente, gostaria de agradecer ao pastor Cléris por essa oportunidade. E Deus tem falado muito comigo. Aleluia. E nessa semana que o pastor tinha comentado comigo semana passada, e nessa semana Deus veio falando muito comigo no coração. E por incrível que pareça, irmão, eu não sei a vida de cada um. Não conheço. Eu não sei o que vocês passam. Eu não sei a situação que vocês vivem ou o problema que vocês têm. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está no comando de tudo. Porque, como diz nosso amigo aqui, que Deus pode fazer tanta coisa na vida da gente e a gente não tem nem noção do que Deus pode estar fazendo. Tem momentos que a gente fecha os olhos para não ver a palavra de Deus. Tem momentos que a gente fica preocupada com o celular, com outras coisas, e deixa de dobrar o joelho e agradecer a Deus o que você tem hoje. Então, Deus tocou muito forte no meu coração quando eu falar em Gênesis, no capítulo 37 e no versículo 15. É uma palavra conhecida, mas eu sei que Deus está no comando de tudo. Que diz assim a palavra do Senhor: e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe ao varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos, dize-me, peço-te onde eles apresentam. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos, adota José. Pois seguiu seus irmãos e achou-os em Dota. Eu vou até aqui. Nessa palavra, podemos ver que José foi uma pessoa que tinha 11 irmãos. E José era o mais novo, que tinha uma idade de 17 anos. Mas o incrível, acrescentar esta palavra, é que Deus sempre tem alguém, sempre está de olho em alguém. Não importa onde você está, ou o problema que você está, Deus sempre está de olho em você. Aleluia. E José não foi diferente. Deus estava de olho em José. E o engraçado que na palavra do Senhor diz que os irmãos de José, ele tinha um dom, que Deus deu o dom para ele, e José usava os seus dons de ouvir, a falar os sonhos, né? A desvelar os sonhos, né? Como diz, a falar sobre os sonhos. Então, José disse ali naquele momento que ele ia fazer a vontade dele. Embora tudo que José fosse fazer, os seus irmãos o odiavam. Tudo que José queria fazer, os seus irmãos tinham ódio do seu coração, da vida dele. Porque tinham ciúmes dele. Porque colocavam eles pensavam assim: posso imaginar que, nossa, como que José pode ser adorado por meu pai e não gostam de nós? Meus amados, é uma coisa que Deus toca no coração tão grande, que não importa quem você seja ou quem você é, se você tem uma família que não gosta de você, Deus ama você do jeito que você é. Deus tem amor à sua vida do jeito que você é. Não importa o que você tem, o que você não tem. Não importa que os outros falem de você. É mesmo. O problema, a situação não é os outros. O problema é você e Deus. Tá bom? A situação sua é você com Deus. É você ir agir com Deus. Muitas vezes a gente ouve falar: dobra teu joelho, agradece a Deus, procura, busca.
Deus vai responder. E quantas vezes a gente mesmo deixamos de fazer isso? E naquele momento, os irmãos de José, ele queria matar José. Mas um dos irmãos dele falou: não, matar não. Eu não quero sangue nas minhas mãos. Eu não quero sangue. Matar não. Então todos ali reunidos fizeram: vamos jogar ele numa cova. Vamos botar ele dentro de uma cova e está tudo perfeito. Mas, meus amados, o engraçado de tudo isso, que mesmo José, estando numa situação dessa, ele não foi abalado, porque ele sabia com quem ele acreditava. Ele sabia com quem ele estava andando. Agora eu digo, porque tem momento da vida que você dobra, que você fala assim: nossa, como está difícil minha vida, como está difícil minha história, como está difícil meu trabalho, como está difícil minha casa, como está difícil meus filhos, como está difícil tudo que eu faço da minha vida. Ei, para de se preocupar com as coisas pequenas e se preocupa com as coisas grandes que Deus tem para entregar na vida de cada um. E Deus sempre tocando no meu coração, falando assim: filho, eu quero que você fale de uma forma que todos possam ouvir que eu sou Deus. Eu faço, eu curo, eu liberto. Eu tiro filho da prisão, eu trago gente da morte, eu trago paralítico, faço o paralítico andar, faço o cego enxergar, porque eu sou Deus. E uma coisa que, no contexto, a gente vê assim numa aflição, que você pode estar dentro de uma cova. Muita gente pode estar dentro de uma cova e falando assim: eu não tenho saída. Mas na palavra de hoje é a mesma coisa. A salvação não vem dos lados, não vem da frente, não vem de trás, vem de cima. A minha salvação não vem atrás, vem de cima. O que preocupa o teu coração nessa noite? O que preocupa a tua vida nesta noite? E daquela forma, eu não quero prolongar muito, e daquela forma o José, ele é vendido e foi levado para um guerreiro, não? Do faraó, e foi vendido como escravo. Agora eu lhe pergunto: todas as vezes que a gente tem problemas, situações, a gente sempre tem que estar de olho naquilo que Deus tem para nossas vidas, naquilo que Deus tem para a nossa história. Então tem momento que a gente vê José naquela situação tão difícil, como escravo, perdido ali naquele momento, mas Deus tem planos na vida da gente, né? Deus tem planos da nossa vida. E naquele momento, enquanto ele estava ali na prisão, né, interpretando sonhos, para o faraó, ele ouviu dizer que um dos servos do faraó falou assim: faraó, tem uma pessoa ali embaixo que eu sei que ele interpreta sonhos. Por que você não pega aquela pessoa? Por que você não pega aquele homem para interpretar o teu sonho? E no sonho ele fala assim: tá bom, você manda chamar aquele homem lá então. José vai até Faraó e fala: tem 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias sendo consumidas por espigas mirradas. E naquele momento que ele fala dessa maneira com o faraó,
Ele fala de tudo que pode acontecer na vida do faraó. Então, independente da situação que você vive, que você esteja, a gente tem que prosseguir os caminhos do Senhor. Agora tem uma coisa que é muito bonito isso. Confiar na providência divina. Mesmo quando enfrentamos os desafios e injustiças, somos chamados e acreditar que Deus está no controle, que podemos transformar situações difíceis em bênçãos. Você sabe o poder disso? De você orar, transformar coisas difíceis em coisas, bênçãos na sua vida. Sabe aquele momento que você tem, que você fala assim: eu estou quase chegando para pegar minha bênção, mas aí você faz um deslize e você perde a sua bênção. Mas a palavra diz que você tem que confiar, acreditar e fazer o que Deus quer que você faça. Aí eu digo, irmãos, tem quantas pessoas que têm 17 anos aqui? Tem tantos jovens aqui. Assim posso também se dizer que eu também sou jovem. Mas eu sei que a vida que a gente vive, o mundo que a gente vive hoje, perante antigamente, é diferente. A história que a gente vive hoje é diferente do mundo de antes. Agora eu digo para os mais velhos, mas até mais velhos do que eu, como era divertido brincar no barro, subir em árvore, como era divertido fazer essas coisas. Hoje a gente não vê uma criança sequer fazendo isso. Hoje você pode sair na cidade, andar pela cidade, e você não vê uma criança fazendo isso. E se vê é milagre. Antigamente nós andávamos de correndo do relembã, descia a rua, ribanceira de rua, rebentava o dedo, arrancava o tampão do dedo. A gente se divertia. E hoje não. O que? Aí eu escutei esses dias também, meu irmão, dói no coração, sabe? Eu escutei esses dias uma mulher falando assim: sabe o que o diabo está fazendo com as criançadas hoje? Com todo mundo, geral. Sabe o que o diabo está fazendo hoje? Celular. Está dominando todo mundo com o celular. Esses dias atrás eu estava com a minha esposa num restaurante, e eu vi um rapaz conversando com outro rapaz, e os dois mexendo no celular. Cadê a comunicação entre um e outro? Tem que ficar mandando mensagem para um e para outro. Isso aqui é um alerta. Isso que eu estou fazendo é um alerta para você buscar a presença do Senhor e deixar as coisas mundanas de fora. Tem tanta coisa acontecendo no mundo aí, irmãos. Tem tanta coisa acontecendo no mundo e ninguém abre o olho para ver. Abre o teu olho, porque Deus tem promessa na tua vida. Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode salvar. Irmão, eu falo que Deus é vivo, sabe por quê? Eu fui liberto de 3 acidentes graves de moto. Você tem noção de você bater a 140 por hora atrás de um carro e logo em seguida passar uma carreta e você não fazer nada? Você tem noção que é isso? Se não falar que isso não é Deus, eu não sei o que é mais. Você bater na porta de um carro a 70 por hora, passar por cima do carro, voar quase 100 metros na frente. O cara que viu eu batendo no carro falando assim: esse cara morreu. Não era nem para estar aqui. E eu levantei. O cara falou: não, pelo amor de Deus, fica aí, não. Estou bem. Você tem noção do poder de Deus na sua vida? Aí aquele ditado que Deus
fala, Deus tem o controle da tua vida, desde o ventre da tua mãe. Deus conhece você desde o ventre da tua mãe. O que você tem que fazer? O que Deus tem que fazer para você acreditar que Deus pode fazer tanta coisa na sua vida, mas você deixa as coisas, faz as coisas mundanas e deixa de fazer as coisas de Deus? Isso é um alerta, irmãos. Isso é um alerta. Eu vejo tanta coisa na internet, eu vejo tanta coisa tem ruim na internet, e vejo tanta pregação boa, se vê palavra. Tem momento que eu fico sentado com a minha esposa do lado, conversando com ela, dialogando com ela das coisas que tem, porque nós temos que agradecer o que nós temos hoje. E para mim terminar, a coisa mais bonita, a coisa mais linda que tem é você orar por uma pessoa que precisa. Amém. A coisa mais linda que tem para um ser humano hoje é você orar por uma pessoa que precisa. Amém. Irmãos, que nem o pastor disse, eu sou responsável hoje por entregar Santa Ceia e cesta básica para pessoas que precisam. Agora você tem noção de você entrar na casa de pessoas que outra hora estavam andando, sapateando, gritando na igreja, e hoje não consegue nem se levantar da cama? Você sabe a dor disso? Eu já vi muito isso, irmãos. Eu já vi muito de pessoas necessitadas da palavra de Deus, e nenhuma pessoa vai falar: Deus é contigo. Por isso, eu entrego aqui para vocês, que vocês busquem e olhem para as pessoas que precisam e necessitam nesse mundo, porque tem tantas pessoas precisando e necessitando da palavra de Deus. Tem tantas pessoas que precisam ouvir uma palavra de conforto. E o mais bonito, sabe o que é? É que quando você faz uma obra aqui, 2 dias, 3 dias depois, ou uma semana depois, vem uma outra pessoa e fala assim: Deus ouviu você. Isso é gratificante para quem ora. Pastor, os obreiros aqui, todos sabem. É gratificante para nós que ora por uma pessoa que precisa, e você ouvir depois dela: Deus te usou. Deus fez um milagre através de você. Isso é lindo. Eu já ouvi muito. E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Amém.